E nesse vídeo a gente vai fazer o teste de jogos real do Galaxy A55 5G. Fala pessoal, eu sou a TT e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou realizar aqui com vocês o teste real de jogos aqui do Galaxy A55, se ele esquenta, se ele não esquenta, né? Porque tem alguns pontos importantes que você deve saber antes de realizar a sua compra desse aparelho aqui. Em especificações técnicas, o Galaxy A55 ele tem uma tela grande de 6.6 polegadas, Super AMOLED e com 120 Hz de taxa de atualização. Além disso, esse celular consegue reproduzir mais de 16 milhões de cores, deixando a experiência de jogar ainda mais imersiva. Seu processador é o Samsung Exynos 1480. Então assim, é uma nova geração, né, para esse novo aparelho celular, diferente do Galaxy A54 5G, mas ele não deixa de ser um processador Exynos. Então, será que ele realmente vai esquentar muito? Então, bora começar logo esse teste de jogos. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, mostrar o nível de FPS que esse celular faz em cada jogo e também a sua temperatura, né, ao longo das jogatinas. O primeiro jogo do nosso teste é o Mortal Kombat. Iniciamos os testes com 36 graus. No caso aqui desse jogo, o nível de FPS ele tende a ficar mais alto na maioria dos celulares. Nesse caso, o FPS aqui permaneceu entre 85 e 90, mas a temperatura subiu. De 36 graus, o Galaxy A55 foi até 41 graus nesse jogo, mas não causou nenhum desconforto ao jogar, a fluidez dos gráficos permaneceu, então eu acredito que é uma boa jogatina sim com nível de FPS alto, mas a temperatura já esquentou no primeiro teste. O segundo jogo do nosso teste é o Asphalt 9. Nesse aqui eu consegui configurar a tela para alta qualidade e o nível de FPS ficou entre 29 e 30. Nesse caso, o Asphalt 9 tem sim bons gráficos, o efeito da água sai ok para um aparelho intermediário, então não é nada que se compara a um topo de linha, mas a sua temperatura saiu de 32 para 37 graus, ou seja, subiu de temperatura, mas não esquentou muito. Então, na minha opinião, o Asphalt 9 passou nos testes, teve boa jogabilidade, mas não é aquele alto nível de detalhes que esse jogo oferece em outros aparelhos bem mais caros. É um bom desempenho, tem boa nitidez, mas principalmente naquela parte do efeito da água e da terra no vidro, isso não acontece aqui nesse teste. Agora, antes de falar mais sobre o próximo jogo, eu sei que é uma dúvida grande de vocês como é que eu faço para ter acesso a esses gráficos aqui e você consegue ter acesso também no seu aparelho celular. Para isso, você vai precisar baixar o Game Plugins, que é um aplicativo que está disponível na Galaxy Store. Já com o Game Plugins baixado, você vai acessar essa opção aqui do perfil Z. Aqui você vai ter acesso às permissões, você deve ativar para que ele fique sobreposto em outros aplicativos, né? E aí você define quais informações você quer saber. E agora, quando você abre o jogo, você já tem, por exemplo, acesso ao nível de temperatura e FPS no seu Galaxy A55. Partindo para o nosso próximo teste em COD Mobile, mais conhecido como Call of Duty, a gente tem aqui tudo configurado no máximo. No caso desse jogo, eu sinto que a riqueza de detalhes conta muito e nesse caso o Galaxy A55 continua assim saindo muito bem. Iniciamos os testes com 37 graus, atingindo a temperatura máxima de 41 graus. Além disso, o nível de FPS permaneceu em 60, sem oscilações. Na minha opinião, o Galaxy A55 faz sim um bom trabalho no COD Mobile, né? E também com boa estabilidade e boa jogabilidade. Em eFootball, eu também deixei os gráficos configurados em alta e 60 FPS. Aqui começamos o teste com o A55 em 38 graus e ele foi até 41 graus após algumas partidas. Até agora, eu posso te dizer que o Galaxy A55 ele vai sim esquentar, mas a sua jogabilidade ela não é prejudicada por causa disso. O celular permaneceu aqui no nível de 60 FPS e a fluidez das jogatinas também aqui no eFootball é muito boa. Outro joguinho que sempre me pedem é o Free Fire.
Nesse jogo, a gente iniciou os testes com 34 graus e ele estava configurado dessa forma com tudo no máximo. A jogabilidade ela é boa e, como está acontecendo também nos outros jogos no Galaxy A55, a temperatura vai sim subir. Aqui, o A55 saiu de 34 para 40 graus, mas sempre com fluidez, o nível de FPS sem variações permanecendo em 60. Então, se você pensa em comprar o Galaxy A55 para jogar, por exemplo, um Free Fire, eu já deixei o link na descrição desse vídeo, porque por lá você consegue fazer uma compra segura e também me ajudar na produção de conteúdo aqui do canal. Agora, em Diablo Immortal, outro tipo de jogo diferente, a gente tem aqui os gráficos configurados dessa forma e infelizmente não deu para ativar o nível de FPS para 60. O teste no Galaxy A55 iniciou com 37 graus e atingiu a temperatura máxima de 40 graus. Além disso, não houve nenhum lag, já que o celular permaneceu nos 30 FPS, sem nenhuma oscilação. Aqui a gente teve sim uma boa jogabilidade, mas eu senti falta da opção de colocar o nível de FPS em 60, infelizmente eu não consegui, com os gráficos configurados no máximo, mas não deixa de ser sim uma boa jogatina para o seu aparelho celular. E agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu no canal, eu posso finalmente falar do Genshin Impact. Nesse jogo, eu coloco os gráficos configurados dessa forma e o nível de FPS em 60. Assim, o Galaxy A55 continuou com a mesma estabilidade do nível de FPS em 60, sem variações. Em relação à temperatura do dispositivo, ele saiu de 36 graus e foi até 43 graus. Por se tratar de um dos jogos mais pesados da Play Store, eu ainda acho que teve sim um bom desempenho, já que o Galaxy A55 ele é um aparelho intermediário que hoje está abaixo dos R$2.000, então em relação ao preço e ao que o aparelho está te oferecendo, eu acredito que sim, é uma boa jogatina para o Galaxy A55. Outro jogo que não poderia faltar nesse teste é o COD Warzone. Nesse caso, os gráficos estão otimizados para desempenho em 60 FPS com a qualidade alta. Os testes iniciaram com 37 graus, chegando na temperatura máxima de 44 graus. Nesse jogo, o nível de FPS ficou em 45 e mesmo elevando a temperatura eu senti o jogo bem estável. Além disso, outro fator interessante é que o celular, o Galaxy A55, ele é um aparelho grande. Então, para quem gosta de jogar jogos de tiro, você consegue dispor a sua mão de uma forma bem mais confortável e assim também consegue visualizar os seus inimigos aqui tranquilamente com o seu celular. Então, depois desse teste, realmente fica a dúvida, será se vale a pena você comprar o Galaxy A55 agora? Bom, os links que eu deixei na descrição desse vídeo já estão com valor promocional, mas eu também sei que nem só de jogos vive uma pessoa, então eu já fiz o review completo do Galaxy A55, eu tô deixando aqui em cima passando pra você, e outra sugestão de vídeo aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os aparelhos celulares que eu mostro aqui.